Olá, meus irmãos, graça e paz dia, e vamos para mais um Falando de Coisas Boas. E o Falando de Coisas Boas de hoje, nós vamos meditar a respeito sobre 3 verdades a respeito do amor de Deus. E a primeira delas é porque Deus me ama. Vamos pensar na palavra amor, como no mundo conjuga, né, a palavra amor. Hoje, se nós pensarmos no amor que o mundo tem a oferecer, ele está muito ligado, na maioria das vezes, à ideia de merecimento, de mérito, né? Algumas pessoas merecem mais amor do que outras. Muitas vezes aparece associado à questão de quem eu sou, o que eu tenho e o que eu faço. Você já pensou se o amor de Deus por mim, se o amor de Deus por nós, ele estivesse ligado à ideia de merecimento, de quem nós somos, do que fazemos ou do que temos? Quem de nós seria alvo do amor de Deus? Quem de nós seria alvo desse amor? Porque não há nada, a verdade é essa, que não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Até a nossa consagração a Deus é fruto do amor dele por nós e não há razão do seu amor por nós. Então, por que Deus me ama? Por que Deus nos ama? Né? Por que será que Deus nos ama? Às vezes a gente pode até pensar, eu dou mais motivos para que ele não me ame do que ele me ame, né? Mas eu vou tentar te explicar isso. Vamos pensar em um filme. Um filme, para que ele possa acontecer, nós temos um roteiro. Nós temos um roteirista que escreveu aquele filme, né? Que colocou os personagens. Pense em um filme. Né? Quando a gente assiste um filme, você não imagina como esse filme irá terminar. Até porque se a gente já sabe o final do filme, a gente não vai perder o nosso tempo, nosso precioso tempo assistindo o filme, né? Mas o roteirista, ele nos surpreende, né, com o final do filme. Mas até chegar ao final do filme, ele introduz novos personagens. Até chegar ao final do filme, nós vemos o desenrolar do enredo, né? Nós temos as soluções dos conflitos, acontecem as reviravoltas. E de certa forma, a gente pode entender que existe um plano, que existe um roteiro nos estúdios de Deus, e que Deus é o roteirista. Né? Deus, nada acontece na minha vida, nada acontece na sua vida por acidente, pelo acaso. Deus é o roteirista do nosso filme, da nossa vida. E a gente não pode julgar o filme sem antes assisti-lo até o fim, sem antes entender e ver o seu final. O filme que Deus escreveu ainda não terminou. E ele foi escrito antes da fundação dos tempos, desde a eternidade. O tema do filme é o amor. Né? Se a gente pensar, os protagonistas é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, que desde a eternidade já conjugavam o verbo amar. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 4, verso 19, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E essa é a primeira revelação que nós temos aqui no Falando de Coisas Boas de hoje. É que Deus nos amou primeiro. E a razão pela qual Deus nos amou, a resposta, o porquê Deus nos ama é muito simples. Ele nos ama porque ele quis amar. Porque ele escolheu nos amar. Deus nos ama porque ele quis nos amar. A resposta a essa pergunta é muito simples. Porque ele escolheu amar.
Ele escolheu amar a mim, ele escolheu amar você. E ele escolheu isso desde a eternidade. Quando? Né? Olha aqui a questão do tempo. Quando ele escolheu me amar? Né? 1 Pedro 1, de capítulo 19, o verso 20, a palavra de Deus diz assim, olha, vou ler com vocês. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então a resposta de quando Deus escolheu nos amar é que ele escolheu a nos amar antes da criação do mundo. Afinal, como é que Deus poderia ter preparado o cordeiro para morrer por mim e por você antes que eu e você existíssemos? Que Deus possa continuar nos abençoando nesse dia e que você se sinta amado por Deus, porque Ele escolheu te amar e Ele te ama sempre, desde toda a eternidade. Deus os abençoe e até o próximo Falando de Coisas Boas.